Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Lucas, da disciplina de Matemática Aplicada à Administração, do curso de Formação Profissionalizante em Assistente Administrativo do Colégio Máximos. Então, vamos dar continuidade, aos nossos assuntos. Na aula de hoje a gente vai conhecer um pouco do mundo dos conjuntos numéricos. E antes de a gente estudar mais a fundo esse conceito, vamos entender o porquê de estudar isso, Então, a história ela nos mostra desde muito tempo, que o homem ele se preocupava com a contagem de objetos, Então, desde muito tempo eles tinham a preocupação com os números. Então, quando a gente vai estudar geografia, por exemplo, pessoal, é muito comum que a gente perceba que os números eles também estão envolvidos, Então, os nossos primatas, eles desde sempre conseguiam uma forma, de contar as coisas, seja por meio de palitinhos, por meio dos dedos. Então, pedras, ossos, desenhos dos dedos ou outra forma qualquer em que procurava abstrair a natureza por meio de processos de determinação de quantidades. Entendeu? E essa procura pela abstração da natureza foi fundamental para a evolução do homem, não só, mas também para a evolução dos conjuntos numéricos, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, nós vamos estudar, na verdade, os 5 principais conjuntos numéricos, começando pelo conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, Na verdade, ao lado dessa letra N tem um tracinho que eu vou mostrar um pouco mais à frente para vocês. E aí é justamente para distinguir de qualquer outro N. E ele é composto por todas as coisas por todos os números positivos e inteiros que a gente consegue contar. Então, por exemplo, pessoas numa sala, a gente consegue contar. População em determinada cidade, a gente também consegue contar. Então, números positivos e inteiros. Então, o que é esse número que tem aqui abaixo, esse nzinho com asterisco? É o conjunto dos números naturais, só que sem o zero. E por que isso? Como o zero originou-se depois dos outros números e possui algumas propriedades próprias, algumas vezes teremos a necessidade de representar o conjunto dos números naturais sem incluir o zero. Então, para isso foi definido que o símbolo asterisco, empregado ao lado do símbolo do conjunto, iria representar a ausência do zero, como a gente tem aqui nesse exemplo abaixo. Então, são todos os números começando a partir do 1 até o infinito, sendo eles positivos e inteiros. Beleza? O segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Então, o conjunto dos números inteiros é formado por todos os números naturais, mais os números negativos, inteiros. Então, a gente tem de menos infinito, nesse exemplo que a gente tem aqui em cima, aí menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 até o infinito. Beleza? Assim como no conjunto dos números naturais, podemos representar todos os números inteiros também sem o zero, com a mesma notação usada para os naturais, aquele asteriscozinho. Então, se a gente quiser eliminar o zero, por conta que ele tem algumas propriedades próprias, então basta que a gente represente esse conjunto com o asterisco ao lado da letra, ao lado desse Zzinho. Então, aqui também tem outra particularidade, pessoal. O conjunto dos números inteiros, ele também pode ser representado com esse maisinho e com esse menuzinho, ou seja, o símbolo de adição e subtração na lateral, que isso vai implicar o quê? Quando a gente tiver, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, do conjunto dos números inteiros positivos, E aí a gente tem todos os números inteiros e a gente exclui aqueles que forem negativos se a gente encontrar esse símbolozinho da adição ao lado, certo? Para esse exemplo aqui, na foto, no slide, na verdade, a gente tem um exemplo dos números inteiros não negativos sem o zero. Então, além do símbolozinho de mais na lateral, a gente ainda também tem o asterisco, E, por último, nós temos o exemplo de um conjunto dos números inteiros não positivos também sem o zero. Então, a gente tem um asterisco ao lado dele e também tem o símbolo da subtração, E aqui ao lado, nesse círculo, a gente tem só uma representação para indicar que o conjunto dos números naturais está contido, ou seja, faz parte dos números inteiros. Percebem
que todos os números naturais estão aí dentro desse conjunto acrescido dos números negativos, tá ok? O terceiro é o conjunto dos números racionais, né? Então, todo número que possa ser escrito em forma de fração. Qualquer número que possa ser escrito em forma de fração, ele faz parte do conjunto dos números naturais, ou do conjunto dos números racionais. E aí a gente tem alguns exemplos, como decimais finitos, dízimas periódicas, raízes exatas. O que são raízes exatas? São todas aquelas raízes quadradas que têm um valor exato. Então, por exemplo, raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25, então é uma raiz exata. Já se a gente pegar, por exemplo, raiz de 2, a gente não tem um valor exato, então ele não faz parte dos números racionais. E aí, outro exemplo aqui, que a gente tem nesses círculos é a questão da representação dele, né? Então, a gente percebe que todos os números naturais e inteiros estão contidos dentro dos números racionais. Tá ok, pessoal? Passando aqui, a gente tem alguns exemplos. Então, antes a gente tem aqui uma perguntinha, né? Como escrever o π em forma de fração? Então, ó, o π ele é um número que ele equivale a 3,1415 e esses outros valores. Porém, ele não é um número racional. Por quê? Porque ele possui infinitos algarismos após a vírgula. Já o número abaixo, né, esse 2,252 ou 252, esse sim é um número racional. Por quê? Porque ele possui números finitos de algarismos após a vírgula, né? Então, finito tem fim. Qual é o último número dele? É o 2. Já um outro número que também ele faz parte dos números racionais são as dízimas periódicas, né? Que é este número, por exemplo, aqui abaixo, 2,25, 25, 25, e vai se repetindo infinitamente. Esse é um número, né, que ele possui infinitos números após a vírgula, porém ele é racional, justamente por essa particularidade, né? Ele é uma dízima periódica. Então, por exemplo, se a gente dividir o valor 10 por 3, nos vai dar 3,333 e até o infinito, né? Então é uma dízima periódica. Dízimas periódicas fazem parte de conjunto dos números racionais, beleza? E aí aqui abaixo a gente tem as mesmas representações, né, que eu falei com relação aos números inteiros, né? O asteriscozinho implica dizer, ao lado do que, implica dizer que é o conjunto de todos os números racionais sem o zero, né? Se tiver o símbolo de adição ou subtração, né? O adição significa todos os números racionais não negativos, enquanto que o subtração, todos os números racionais não positivos, beleza? Há 4 formas de se apresentarem os números racionais, sejam eles por frações, números mistos, números decimais de escrita finita e, por fim, as dízimas periódicas, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Um exemplo de uma fração, 3 sobre 4. Né? Por quê? Porque a gente tem como dividir esse valor e obter um valor finito sem que seja uma dízima periódica. Aliás, também se for uma dízima periódica, a gente tem como considerá-lo como um valor de conjunto do conjunto dos números racionais. Então, 3 dividido para 4 é 0,75. Um numeral misto, né? 1 meio. Um exemplo dos números decimais escritos de forma finita, 8,35. E dízimas periódicas, né? 8,23, 23, 23 ou 1,23555, e esses 5 se repetem infinitamente. Ou esse outro valor aqui, né? 7,23965. E aí vai repetindo o que? O 965, 965, 965. Então isso também é considerado um numeral que faz parte do conjunto dos números racionais, por se caracterizar uma dízima periódica. E aí, pessoal, a gente também tem o conjunto dos números irracionais. O que é, Lucas, o conjunto dos números irracionais? O conjunto dos números irracionais é formado por todos os números que, ao contrário dos racionais, não podem ser representados por uma fração de números inteiros. Então, são exemplos deles: raízes inexatas, que foi o exemplo que eu falei lá, né? O raiz de 2, que a gente não tem um valor exato. Decimais infinitos e não periódicos, como por exemplo o π, né? Que a gente também falou um pouquinho atrás, que ele
é representado, né? Na verdade, quando a gente vai calcular, a gente arredonda esse valor, né? Geralmente para 3,14. Quando a gente vai utilizar em alguma equação matemática, enfim. Mas ele é um número infinito, então, e não é periódico, então a gente não pode considerar ele como sendo um número racional, tá ok? E aqui ao lado a gente tem a representação dele, né? Então, o que é que a gente pode interpretar daqui? Que o conjunto dos números irracionais ele está fora do conjunto dos números racionais, né? Então ele não faz parte nem está contido, diferentemente do conjunto dos números naturais e inteiros, que fazem parte do conjunto dos números racionais. Tá ok? Por fim, a gente tem o conjunto dos números reais, né? Então, o conjunto dos números reais é formado por todos os números racionais junto com os irracionais, ou seja, é a união de todos os números, né? Então a gente tem, se a gente, por exemplo, eu gosto bastante de dar o exemplo de um colégio, né? Então vamos considerar que o colégio máximos é o conjunto dos números reais. Então, o que seria o conjunto dos números racionais do colégio máximos? Seria a turma do sexto ano. Dentro do sexto ano, na verdade, vamos considerar que o conjunto dos números racionais são todas as turmas. Tá ok? E aí dentro do conjunto de todas as turmas a gente tem um conjunto dos números inteiros, que estaria sendo representado por quem? Por o sexto ano, por exemplo. E dentro do sexto ano nós temos o conjunto dos números naturais, que estaria sendo representado por quem? Por algum aluno específico. Entendeu? Então, a gente tem que os irracionais seria o quê? Algo que faz parte do colégio máximos, porém não do conjunto de salas de aulas. Então a gente poderia considerar como se fosse o quê? A diretoria, ou o refeitório, por aí vai. Entendeu? Então, só para resumir, pessoal, a gente vai entender quando eu passar um pouquinho mais de alguns exemplos para vocês nos próximos slides, mas só a nível de resumo, o que seriam os números reais? Todos os números, né? Formado por todos os números. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Para a gente entender um pouquinho melhor dos conceitos apresentados. Então vamos considerar que esse Ezinho significa pertence, enquanto que o Ezinho com um traço cortando significa não pertence. Então vamos considerar primeiro, vamos analisar esse primeiro número, né? Raiz de 3. Raiz de 3, ele não pertence aos números naturais, ele também não pertence aos números inteiros, não pertence aos números racionais, porém ele pertence aos números irracionais. Por quê? Porque é uma raiz inexata, né? E ele também pertence aos números reais. Por quê? Porque, na verdade, todos os números aí eles vão pertencer ao conjunto dos números reais, né? Como eu falei anteriormente. Porque o conjunto dos números irracionais está contido, né? Faz parte do conjunto dos números reais. Número 2. Número 2, ele é um número natural, ele é também um número inteiro e ele é um número racional. Mas ele não é irracional. E está contido no conjunto dos números reais. Agora, menos 7. Menos 7, ele não faz parte, né? Ele não está contido no conjunto dos números naturais. Por quê? Porque ele é um valor negativo, né? Então, os negativos eles só entram a partir dos números inteiros, do conjunto dos números inteiros. Então, ele faz sim parte do conjunto dos números inteiros e também faz parte do conjunto dos números racionais e reais, porém não irracionais, né? Eles não fazem parte do conjunto dos números racionais. Menos 0,21. Menos 0,21 ele faz parte, ele na verdade ele não faz parte dos números naturais, nem dos números inteiros, mas ele faz parte dos números racionais. Por quê? Porque é um valor finito, né? Ele, embora ele tenha uma vírgula, ele pode ser expresso em forma de fração, né? Mas ele tem seu valor finito. Então ele não é um número irracional e é um número real. 0,555 e reticências, que significa que vai até o infinito. Ele é um número natural? Não é. É inteiro? Também não é. É racional? Sim. Por quê? Porque se trata de uma dízima periódica, como eu falei. Ele não é um número irracional e é um número real. Pi. Pi é aquele valorzinho que eu falei nos slides anteriores, né? 3,14 e enfim. Ele faz parte dos números naturais? Não. Nem dos números inteiros e nem dos números
racionais, mas ele faz parte dos números irracionais e reais, né? Ele é um valor infinito, né? Ele não tem algarismos finitos e, portanto, ele não faz parte dos números racionais. Aqui a gente tem uma fração, né? Uma fração de menos 5 sobre 8. Ele é um número natural? Não é, porque natural somente números inteiros positivos. Ele nem é um número inteiro e nem é um número positivo. Faz parte dos números inteiros? Não. Por quê? Porque ele não é um número inteiro, embora ele seja negativo, né? E aí, para o conjunto dos números inteiros, a gente já contempla os números negativos. Mas ele é um número racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito em forma de fração. Na verdade, ele já está escrito em forma de fração, né? Então, ele não é um número irracional e é um número real. Entenderam, pessoal? Então, só para a gente fixar nossos exercícios, né, nossos aprendizados e nosso conhecimento, vamos partir para um exercício de fixação, né, que eu vou deixar para que vocês respondam e me entreguem. Tá ok? Então, do mesmo exemplo que a gente tem aqui, né, nesse exercício pronto, vocês vão fazer com esses outros números aqui. Então, eu quero que vocês me digam se o π, esse outro valor, 357, menos 85, 0,34, 0,444, sendo uma divisão periódica, a fração de 1 quarto ou 1 sobre 4 e a raiz quadrada de 2, eu quero que vocês me digam se esses números eles fazem parte do conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Beleza, pessoal? Bom estudo para vocês e façam esse exercício e podem passar para o Anderson ou então me procurar e me passar para que eu possa fazer a correção. Beleza? Um abraço e até mais.